Olhando essa imagem, a gente consegue ter uma ideia de como a África é dominada, né? De como a África já foi dominada e está sendo dominada atualmente. Porque se a gente vê pelo menos ali 10% ou menos, às vezes 5% ou menos 5% da África, estamos a falar de religiões nativas. A África está dispersa, rapaz. Fica até o final do vídeo, hoje vamos falar sobre essas ideologias da África, né? Do outro lado temos aí o muçulmano, do outro temos o cristianismo. Por mais incrível que seja, a maioria do povo africano, 50% ou 51% do povo africano, é cristão. Rapaz, é complicado essa parada de ser cristão. Antes da invasão europeia, a África já foi invadida noutrora pelos árabes. Os árabes chegaram aqui na África, ali, nessa região do norte, e praticamente devastaram com aquele povo que estava lá. Tanto é que hoje em dia a gente vê que a maioria de mais de 5 países que ficam no norte da África são brancos, são árabes, são basicamente árabes. E esses carinha detestam, porra, detestam não, odeiam a galera aqui da Baixa, povo africano. O povo banto migrou 200 anos antes dos portugueses vindo aqui para a África. Migrou do norte para o centro e para o sul da África. Consigo levou as suas ideologias, as suas religiões, tudo em companhia. Nessa vinda para cá, com o tempo, com a mistura dos outros povos, começaram a surgir também outras ideologias, línguas que são derivadas do banto. Muitos povos viveram nessa região por muito tempo, acreditando naquilo que é religiões africanas. É mais acreditar no passado, acreditar mais nos antepassados, né? Acreditar mais na ancestralidade. Isso é que era a base da vivência do povo africano. Mais tarde, já com o domínio do lado norte dos árabes, a África basicamente se tornou um lugar de comércio, principalmente nessa região que faz fronteira, nessa região que está muito próximo da Ásia. Egito, Etiópia, essa região ali foram lugares de muito comércio, o mercantilismo já reinava nessa região. Mais tarde, com a vinda dos portugueses a descobrir o território que hoje em dia conhecemos como Angola, como outras penínsulas também, a Península do Benin, a Península da Puta que Pariu, todas essas regiões foram descobertas. Instalou-se o cristianismo. Antes do cristianismo já reinava o islamismo aqui na África. Como diz esse mapa, respectivamente aquele que eu mostrei para vocês, boa parte do território do lado sul, e principalmente que está inclinado mais para o Oceano Atlântico, que é de lugar onde os portugueses vieram, os europeus inteiros vieram dali, essa região, vieram com aquele reboliço, espalhando aí o evangelho de Jesus Cristo. O cristianismo é muito dominante aqui na nossa região, principalmente, por exemplo, aqui em Angola. Aqui em Angola eu não conheço uma religião africana. Não conheço. Essa coisa de candomblé, tem ali também um Benin com outras religiões africanas, não bate aqui em Angola. Aqui em Angola temos religiões predominantes, como o cristianismo, que é na sua maioria, mais de 90%, e temos aí o islamismo, que também domina bastante por causa dessa imigração que os libaneses estão a fazer aqui em Angola. Vêm lá da Ásia para cá, instalam seus empreendimentos e também surge aquela necessidade de querer rejar. Estão a criar mesquitas, as mesquitas estão sendo construídas aqui em Angola. E querendo ou não, as nossas mulheres que gostam muito de dinheiro estão se envolver com esses manos e automaticamente elas têm que se converter ao islamismo. Então o povo angolano também sim está se tornando islã. Uma parte do povo angolano está se tornando islã. Essa dominação que a gente vê dessas religiões ocidentais e orientais que vieram dominar aqui na África, querendo ou não, atrasaram um pouco o povo. Olha, para vocês que são cristãos, não me levam a mal. Eu não vou falar muito de islamismo, porque eu não sei nada sobre islamismo, basicamente. O islamismo está muito distante de mim, entendeu? Eu vou falar sobre o cristianismo, que eu cresci, nasci ouvindo o cristianismo, entendeu? Sei a história de Jesus Cristo, que é um assunto interessante a se abordar aqui no canal, já que a gente gosta de falar coisas pesadas, não é isso, galera? Vamos lá. O cristianismo tem alienado muito o povo africano, o povo angolano na sua maioria. Eu vou falar africano generalizando, entendeu? Mas leva em consideração que quando estou a falar africano, estou a falar dessa região que é dominada pelo cristianismo. O cristianismo tem dominado muito e alienado o povo angolano, o povo africano. Pega comigo. Todo jovem da minha idade que é muito inclinado à igreja, que é muito inclinado ao cristianismo, que é muito inclinado mesmo à congregação a qual ele cresceu,
acaba não desenvolvendo, chega aos 30 anos, mas ainda sonha em casar, mas não tem nada para mostrar para a família que quer casar. É muito desorganizado. E boa parte desses jovens, no ano de 2014, 2015, ficaram cristãos, entendeu? Ficaram cristãos, começaram a ir aos montes rezando, rezando, rezando. O tempo passou para eles trabalharem e hoje que eles se encontram com 30 anos, 40 anos, agora estão querendo trabalhar, estão a se desligar da igreja. E se a gente conseguir observar, os pastores são ricos. Então o cristianismo tem dominado bastante e alienado muito, principalmente as mulheres. As mulheres em tudo isso são as mais fracas, quando estamos a falar sobre influência que uma igreja tem. A igreja africana, aqui em Angola não existe basicamente. Tem lá nos interiores, mas não são populares. E o cristianismo dominou completamente em todos os cantos, até aos lugares mais pobres aqui de Angola, nos lugares mais afins, mais rural, lá no fundo, no Calufundula, você consegue encontrar duas construção de igreja, 3 igrejas, 4 igrejas. Se não for de pau a pique, vai de bloco, vai de terra. Mas tem igrejas lá. Mas a gente não vê escola, entendeu? A gente não vê instituições acadêmicas que tenham como objetivo desenvolver o pensamento crítico da população. Não temos. Mas as igrejas estão em todos os cantos. Existem ministérios aqui em Angola que juntam milhões e milhões de pessoas para adorar ao Senhor. Mas toda essa população, o mesmo esforço que eles dedicam para a igreja, não dedicam para o seu desenvolvimento financeiro, social. Então você consegue pensar, todo jovem que é muito inclinado na igreja acaba virando desgraçado? Nem todos. Pelo menos 20% desses jovens se safam. Outros não. Uma coisa é acreditar em Deus, outra coisa é se alienar naquilo que a igreja diz. É aquilo que eu costumo dizer. A igreja não é Deus. Por mais que a Bíblia retrata a igreja como Deus, eu não consigo ver a igreja como Deus, porque você frequentando a igreja como não, você consegue falar com Deus. Então a igreja nem propriamente seja Deus. E temos também aquela questão de que aquelas pessoas que querem mal para outras pessoas, os maiores invejosos, estão nessas mesmas igrejas, ficam lá impregnados, eh, querendo maldade para as pessoas. Então, isso acaba sendo prejudicial para os jovens que querem desenvolver. Dito certo, a igreja, a religião, tem alienado a população africana. Eu não digo mesmo sobre o islamismo, porque boa parte do povo islã que a gente vê aqui na África, que são muito dedicados à igreja, não consomem álcool, sabe? Eles conseguem trabalhar, têm cantina. O problema é só a cultura deles. Gostam de casar com 5, 6, 7 mulheres, que mulher basicamente vira máquina de fazer filhos. E também tem aquela questão de que o cristianismo dá um nível de liberdade que nenhuma outra religião dá. O cristianismo te dá um livro de pensamento crítico, né? Te dá uma liberdade de pensamento crítico. Mas muitos dos jovens que estão alienados na igreja não têm capacidade de ter um pensamento crítico. Se existe livre-arbítrio, nós devemos questionar tudo e todos. Mas aqui em Angola o que se vê é que quem é da igreja não questiona sobre nada que lhe falam lá na própria igreja. Então isso acaba sendo prejudicial. Se você dar conta, há uma boa forma de angariar voto é igreja. Uma boa forma de angariar dinheiro é igreja. Hoje em dia a igreja virou negócio. A gente está a ver pastores que têm mais ou menos 30 anos que dizem fazer milagre, sabe? As pessoas se apoderaram dessa palavra milagre, profeta, para poder extorquir outras pessoas. Essas pessoas que fazem isso são espertalhonas, entendeu? São espertalhonas, então ganham dinheiro em cima de pessoas trouxa. Agora, quem é o culpado disso? Será que são os europeus? Por parte sim, porque os europeus quando chegaram aqui na África pregaram a igreja de uma forma que alienasse mesmo a população. A Europa é cristã. Não vamos falar da Europa, vamos falar de Portugal. Portugal é cristão, mas do mesmo jeito que os portugueses são devotos, não é do mesmo jeito que os angolanos são devotos. Os angolanos têm uma devoção muito acima da média, entendeu? Os portugueses têm aquela capacidade de falar, não tenho que ir trabalhar, não posso ficar toda hora a servir a igreja tem que se organizar sozinho. Angolano não. Se na igreja tiver uma atividade que vai durar a semana inteira, o maluco abandona o trabalho, vai na igreja perder o seu tempo todo. Quando vai no trabalho, deixou prejuízo lá. Lhe desconta o dinheiro que ele poderia pagar propina, mas agora vão ter que lhe descontar. Acaba não crescendo na vida, entendeu, rapaz? A mesma forma que os europeus são devotos ao cristianismo,
Não é do mesmo jeito que os africanos são devotos ao cristianismo. Fica parecendo que os africanos é que pregaram o cristianismo para o mundo, entendeu? A palavra de Deus está sendo destruída de todas as formas aqui na África. Sabe? É distorcida. Os mais espertalhão distorcem a palavra de Deus para ganhar em cima dos fiéis. É isso que acontece aqui na África. Entendeu? A religião, cada um é livre de escolher a religião que quiser. Mas se a gente ver a dominação que as religiões fizeram aqui na África, vamos ver uma forma de justificar certos comportamentos sociais da população africana. Em qualquer parte da África, se você ir lá dizer que és da igreja, serás muito bem recebido em nome de Deus. Entendeu? O povo africano é muito devoto. Isso é uma parte boa, só que eles às vezes são tão devotos que acabam não servindo a Deus, acabam servindo a igreja. Entendeu? Devem servir a Deus, servir a igreja. É um provérbio aí, esqueci como é que se diz linealmente, mas resumindo, o provérbio diz que se você pede ajuda a Deus, não fica parado. É isso, é isso aí. Se você está a pedir ajuda a Deus, não fica parado. Não fica parado. Movimenta-te para Deus ajudar. Mas o povo não, o povo quer ficar alienado na igreja. E boa parte das religiões africanas se perderam com o tempo. Nós que somos africanos puros de raiz, de nascença, que nosso sangue só tem mesmo DNA africano, a gente não conhece as nossas religiões. Inscreva no canal, ative as notificações. Deus abençoe a todo mundo. Esse vídeo aqui é só para mostrar como a África está sendo dominada, entendeu? As nossas religiões se perderam com o tempo. Substituímos as nossas religiões africanas pelo islamismo primeiramente, depois pelo cristianismo. Só que agora o cristianismo está a vencer a África inteira. Daqui a pouco a África inteira será o cristão. É isso aí, nos vemos na próxima. Eu vou degustar aqui o meu cafezinho, falou?